Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, queridos ouvintes, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro e 1400 kHz AM e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia. Terezinha Lombreiras para suas apresentações. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos. Passando para a nossa primeira mensagem, o médium é Francisco Cândido Xavier, o espírito Ney Lúcio, e o livro Jesus no Lar. É o capítulo 17, a exaltação da cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a fim de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu como tantas vezes e anunciou calmo: Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita, sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal,
com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Jr., pela editora Leon Denis, ele anotou o termo aparição, do latim apparitione, aparecimento de um espírito, encarnado ou desencarnado. Uma aparição geralmente é também tangível, equivalente a uma materialização. Difere de uma visão, que é mais um efeito psíquico de psicoscopia, entre parênteses, vidência. A visão espírita é o fenômeno natural em quem tem a faculdade de vidência. Diz-se, primeiro, visão cinemática, quando o percipiente está percebendo acontecimentos que estão ocorrendo fora de sua vista orgânica. 2. Visão extra-retiniana, o mesmo que transposição dos sentidos. 3. Visão panorâmica, o mesmo que tela panorâmica ou fita psíquica. 4. Visão profética, visualização do futuro. As aparições, contudo, têm se mostrado vaporosas, translúcidas, opacas ou luminosas, mas sempre com algum grau de tangibilidade. A aparição não deve ser confundida com um certo grau de evidência apresentado por alguns médiuns, no qual a visão torna-se tangível apenas para ele. Vide a gênere e materialização. Anotou Lamartine Palhano o termo aparição no seu Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espírita, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem de esperança para nós, almas imortais. Ouçamos do CD Vincent, solos de violão, a faixa de número 16, Balada por Adeline.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. O livro também é notícia. Em minhas mãos o lançamento da editora Book Espírita. O título do livro, Mãe, Voltei. O autor Osmar Barbosa. Pelo espírito Nina Brestonini. O médium é Osmar Barbosa. Apresentação deste livro. Todos nós já estamos cansados de saber que o suicídio é um caminho sem volta. Que a alma que comete o suicídio sofre muito e que esta atitude só atrasa a evolução pessoal de cada um. O suicídio é o ato de um indivíduo deliberadamente encurtar a própria vida. Suicídios acometem pessoas de todas as camadas sociais e por diversos motivos, desde depressão, problemas financeiros, amores não correspondidos, desilusões e vai por aí. De onde nasce o desgosto pela vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Porque muitas vezes, em atos de desespero, pessoas cometem o suicídio. O que acontece quando somos surpreendidos por uma tragédia dentro de nosso lar? Como reagir à perda de um ser tão importante para a nossa vida? Como reagir à morte de um filho na tenra idade? Será que o Criador está castigando a criatura? Por que morrem nossos filhos? Por que morrem as pessoas que mais amamos de forma tão trágica e dolorosa? Será que Deus pode nos livrar de um suicídio? Nesse livro, você encontrará respostas para essas e tantas outras questões que envolvem a maternidade e a convivência familiar. E para brindar nossos leitores, no final desta linda história psicografada, você recebe algumas cartinhas de crianças que desencarnaram e se encontram na colônia espiritual Amor e Caridade. Bem-vindo a Mãe, Voltei. Também pode-se conhecer demais obra deste médium Osmar Barbosa pelo site dele, www.osmarbarbosa.com.br. Ele também tem mais 16 outros livros já lançados. 5 Dias no Umbral, Gitano, As Vidas do Cigano Rodrigo, O Guardião da Luz, Orai e Vigiai, Colônia Espiritual Amor e Caridade, Ondas da Vida, Joana d'Arc, O Amor Venceu, Antes que a Morte nos Separe, A Batalha dos Iluminados, Além do Ser, A História de um Suicida, 500 Almas, 5 Dias no Umbral Resgate, Entre Nossas Vidas, O Amanhã Nos Pertence, O Lado Azul da Vida. Quem é esse médium Osmar Barbosa? Após vivenciar 3 experiências de quase morte, Osmar Barbosa iniciou sua trajetória espiritual. E foi nas obras do iluminado Chico Xavier e do professor Allan Kardec que encontrou as respostas para os seus questionamentos mais profundos. Uma coisa é certa: a vida não se resume a esta vida. E foi pelo aprofundamento da doutrina espírita que passou a utilizar-se de um dom mediúnico para auxiliar aqueles que buscam, por meio das obras psicografadas por ele, a tão desejada evolução espiritual. Hoje, Osmar Barbosa é presidente da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, obra assistencialista localizada na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, onde atende a milhares de pessoas que necessitam de ajuda. Casado, pai de 5 filhos, segue adiante na sua missão, com muita humildade e resignação, buscando sempre evoluir espiritualmente, confiando em Jesus e na lei divina. Então, amados ouvintes, há um convite para ler, tomar conhecimento neste Mãe, Voltei, também procurando vacinar-se contra o suicídio. É importante esse tema porque há uma estatística do grande imensidão de pessoas que estão procurando esta porta por desespero.
Nós encontramos a abordagem desse tema no Livro dos Espíritos, quando o Allan Kardec fala exatamente qual é a causa principal que leva a pessoa a praticar o suicídio. Aí ele mostra ociosidade, resposta dos espíritos, saciedade e falta de fé. Então são os grandes elementos que levam a pessoa a se desgostar da presente vida. Vejamos, ociosidade, falta de fé e saciedade. Também é importante nós lembrarmos que no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, A Vida Escreve, vamos encontrar uma mensagem de Hilário Silva há um século. Quando o Livro dos Espíritos completava exatamente um século do seu lançamento, ele psicografou, o Chico Xavier, a mensagem de Hilário Silva narrando uma ocorrência, à época ainda do professor Hipólito Leão de Nizar Rivaio, ou o nosso Allan Kardec, que estava assim meditando sobre o desenvolvimento, o desdobramento do movimento ainda incipiente, em função do lançamento do Livro dos Espíritos. E muitas das advertências do Espírito de Verdade iam se realizando, se concretizando. Então ele estava assim, meditativo, relativamente taciturno. Nesse momento, a doce Gabi, a sua esposa, como chamava, vem e lhe entrega um volume, um pacote. E ele então abre o pacote, cai um envelope aos seus pés. Era um exemplar de O Livro do Espírito ricamente encadernado. Então ele apanha a missiva e aí nessa carta, então, o articulista declara que ele estava a ponto de dar fim à sua existência. Era um jovem que se consorciara com uma outra jovem e amava desmedidamente a sua esposa, a razão da sua vida. E ela contraiu uma doença que foi fulminante. Pouco tempo ela desencarnou. Na visão dele, morreu. E desesperado, sem razão de viver, ele passava lá em Paris, pela ponte do rio Sena, e namorava as águas pensando em se projetar no rio. Porque não tinha mais razão na sua própria vida. E quando ele tomou a decisão de assim proceder, ele apoia na balaustra da ponte para saltar para a água do Sena. E aí um volume cai nos seus pés. Ele olha, é um livro, fica intrigado. Por que deixaram um livro naquele local? Quando ele abre a capa do livro, nas primeiras páginas está lá: esse livro salvou a minha vida. E ali vem a assinatura a Laurent. E ele então começa a folhear e vai lendo o conteúdo do livro. E então, resultado, a ideia do suicídio desaparece, porque ele tem a notícia da sobrevivência da alma, mas com uma clareza que vai dando esperança, que lhe consola, e mais ainda o entendimento de que se ele atentasse o suicídio não lograria nenhuma das possibilidades, ou seja, acabar com o sofrimento ou reencontrar a sua alma querida. E, pelo contrário, ia se distanciar muito mais. A objetividade com que ele vai encontrando nos ensinamentos do Livro dos Espíritos faz com que ele mude de intenção. E ele sente o dever de demonstrar essa gratidão. Como ele era um gráfico, ele então faz uma rica encadernação e remete ao autor do livro. E então, quando Kardec abre o livro, assim está lá: este livro salvou a minha vida, a Laurent, e a minha também, Joseph Perrier. E Allan Kardec então conclui a linha de raciocínio: bem, se não tivesse realizado nada, mas pelas duas vidas que salvou, já justificou realmente todo o trabalho dele. E imaginemos, o livro com o poder de mudar o direcionamento da pessoa que pensava acabar com a vida. Então, a você, querido ouvinte, pense profundamente. Se ainda não conhece o Livro dos Espíritos, aproveite a oportunidade. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa é Mensagem de Esperança. No livro Jesus, no Teu Dia a Dia, de Agnaldo Paviani, o espírito é José de Moraes. A mensagem de número 15, Ilusões. O homem na terra, em grande número, permanece iludido quanto à sua própria existência. A vida de muitos assemelha-se a uma dessas noites festivas de carnaval. Luxo, magia, paixões avassaladoras
indivíduos dando vazão às suas tendências do passado, extravasados nas fantasias de reis, rainhas, príncipes e princesas. Mas, quando os primeiros raios de sol do dia seguinte começam a dissipar as trevas da noite, vem a desilusão. Então, é preciso voltar à realidade. Os carnavalescos, alguns contrariados, outros sob o efeito de bebida alcoólica, são constrangidos a admitir que tudo não passou de uma noite de ilusão. Querido irmão, não faça de sua existência física uma grande noite de ilusões e não seja o carnavalesco que se deixa absorver pelo vício e pela paixão que obscurecem os sentidos. Sabe por quê? Porque o amanhecer do retorno à pátria espiritual forçosamente o convidará a retornar à realidade do dia seguinte. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança. Do livro Palavras de Luz, é o Espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier, pela editora da Federação Espírita Brasileira. O conhecimento nasce do esforço de quantos se dedicam a desentranhá-lo da obscuridade ou da ignorância. Este pensamento de Emmanuel está no livro Encontro Marcado, no capítulo 6, Adivinhações. E assim, queridos ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Mensagens de Esperança. Terezinha Lumbreira, suas despedidas. Queridos ouvintes, depois de tantas reflexões, vamos pensar em tudo que falamos no programa e que estejam todos em paz. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. Agradecemos uma carinhosa sintonia. Que possamos estar novamente juntos na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.